Capítulo 901. Fortemente sobrecarregado. Seu cabelo é levado pelo vento para revelar seu rosto. Ela tem pelo marrom com pequenos pontos brancos. Seus olhos também são castanhos. E eles estão cheios de medo. Ela está com muito medo. Ela não está correndo por prazer. Ela está correndo porque precisa. E ela também está ficando sem tempo. A característica mais notável sobre ela é o grande úbere preso à parte inferior do abdômen. É uma indicação de que ela está muito grávida. A glândula mamária dos uorogues geralmente é pequena quando não estão grávidas. Está vazio quando não é necessário, mas fica cheio quando a fêmea está grávida. Este arranjo permite que as mulheres não sejam impedidas quando não estão grávidas. Sua força de combate não é prejudicada pelo peso extra. Mas não é assim para Kutalin. Kutalin está atualmente sobrecarregado. Ela está cheia de crianças e sua barriga inchou para mostrar o quão avançada ela está. Como se não bastasse, seu úbere também está cheio e grudado em sua barriga já inchada. É óbvio que uma uorogue grávida não deveria estar correndo. Não é nada seguro, mas ela está correndo. Ela está correndo bastante rápido, apesar da carga que a carrega. Ela precisa dessa velocidade agora ou aqueles que a perseguem irão alcançá-la. Embora seja inegável que ela pode ser mais rápida, isso é o melhor que ela pode fazer. Kutalin correu o mais rápido que pôde. Ela correu tanto por sua vida quanto pela de seus filhos ainda não nascidos. Ela não deixou que o frio a detivesse ou que o solo instável a detivesse. Ela não deixou que o sangramento nas costas a impedisse. É doloroso correr, mas ela correu incansavelmente com a força que só uma mãe pode possuir e deixou um rastro de sangue ao passar. Este mundo é cruel, não se importa com ninguém ou com suas circunstâncias. O mundo não é justo e não se importa com o que alguém merece. Uma mãe grávida não deveria correr sozinha para salvar a vida, sob a luz fraca do sol sangrento, em uma floresta estreita cheia de abetos e em um solo fortemente carregado de neve. Mesmo que estivesse, ela não deveria escapar sozinha. Um uorogue sem uma matilha para correr é aquele que logo encontrará a morte. Mas essa é a situação de Kutalin. Ela tem que fugir para onde ela nem conhece, para sobreviver. Infelizmente, ela não tem forças. Eles vão alcançá-la em breve. Ela pode ouvir o som fraco de uivos atrás dela. Seus perseguidores estão se aproximando dela. Eles não estão sobrecarregados com a situação especial dela. E eles estão em um pacote. Como se todas as suas vantagens não bastassem, o sangue que ela está vazando os levará direto até ela. Eles não precisam de seu nariz sensível para rastreá-la. Seus olhos aguçados são suficientes para mantê-la à vista. Então ela pode correr, mas ela não consegue se esconder deles. Se não fosse pela força repentina e inexplicável que ela começou a ganhar quando engravidou, então ela não teria chegado tão longe. Ela estava correndo quando viu sua salvação. Era um ponto escuro quase indiscernível na penumbra. Mas ela viu isso muito claramente. É um buraco no chão. É um túnel que leva ao subterrâneo. Ela correu em direção ao buraco o mais rápido que seus pés podiam levá-la. Ela alcançou o buraco rapidamente e entrou apressadamente. Ela não pensou duas vezes sobre sua decisão de entrar, apesar de ter sido avisada durante toda a vida sobre os perigos do subterrâneo. A entrada do túnel ficava no sopé de uma colina próxima e continua descendo. Portanto, o túnel é inclinado. Ela conseguiu não pular e cair. Seu pé de casco a ajudou a manter o equilíbrio, mas são suas habilidades como um guerreiro que a ajudou a navegar pelo piso rochoso e irregular do túnel. A entrada do túnel levava a uma série de outros túneis seguindo em direções diferentes. Ela não sabe que direção tomar, então ela apenas escolhe o que for mais fácil de navegar. Ela corre e corre até não poder mais correr. Não é porque ela está cansada até os ossos. É porque ela chegou a um beco sem saída. Uma dor percorreu seu corpo. Isso a chocou mais do que qualquer outra coisa. Ela a deixou enraizada onde estava. A dor veio de seu abdômen. Doeu. É como se seus bebês a ouvissem chorar e os músculos de seu abdômen se contraíssem novamente.
A contração trouxe consigo uma dor que ela não pôde negar desta vez. Arg h h h h h h. Ela gritou quando um grito de dor saiu espontaneamente de sua boca. Seus bebês estão chegando. Não são boas notícias. Ela não está pronta e as condições não são seguras. O ambiente dela nem está limpo. Ela está em um túnel escuro e frio correndo por sua vida. Esta não é a condição que ela deseja dar à luz. Mas seus bebês não sabem disso. Eles estão vindo agora, não importa o que aconteça. Ela já está no final da gravidez e os exercícios vigorosos que acabou de fazer finalmente deram início ao processo de parto. As contrações aumentaram em força e intensidade. Este não é um trabalho falso. Seus filhos virão agora, quer ela goste ou não. Ela descansou na parede enquanto embalava sua barriga protuberante. Então ela sentou-se no chão lentamente, apesar da dor aguda do ferimento nas costas. A superfície afiada da parede rochosa arranhou o corte em suas costas e causou pontadas de dor através dela. É algo que a fará pular de dor em qualquer outro momento. Mas a atenção dela está em outro lugar agora. Há uma fonte de dor maior em seu corpo. Fim do capítulo. Capítulo 902 Trabalho laborado. Seu trabalho de parto começou para valer. Seus músculos se contraíram e relaxaram em ondas para empurrar os bebês para fora. Ela tentou encorajar o processo, mas está muito cansada. Ela deveria estar respirando com dificuldade e em um padrão que funciona bem com a contração. Infelizmente, ela não pode. Correr para salvar sua vida está finalmente afetando-a. Seus pulmões precisam de ar, mas seus músculos estão cansados demais. Sua respiração tornou-se superficial porque os músculos de suas costelas não estão fazendo seu trabalho. Tudo o que ela sente é uma dor no peito, em vez da satisfação de respirar fundo. Ela começou a soluçar. Lágrimas caíram pelo seu rosto quando ela percebeu que não conseguia empurrar. Ela tentou e tentou, mas seus músculos não a ouviam. Eles estão muito cansados. Sua contração começou a enfraquecer e a dor do parto diminuiu drasticamente. Afinal, seus bebês não vão nascer. Mas não são boas notícias. Ela soluçou enquanto a vida lentamente a deixava. Por quê? Ela chorou de tristeza. Seu corpo ainda está tentando se livrar dos parasitas amadurecidos dentro dela, mas ela está muito cansada. Ela não tem mais nada para dar. Então sua vitalidade começou a diminuir. Afinal, ela é apenas um estágio central de vitalidade. Há um limite para a quantidade de vitalidade que ela possui em seu corpo. Correr grávida enquanto sangra e entrar em trabalho de parto cansado e ferido terá repercussões. Ela sabe que seu destino está selado, então ela chorou. Ela foi para os céus. Cada filho dela carregava consigo sua profunda tristeza. Sua dor ecoou pelo túnel em ondas. Ela esperava por um milagre então. Ela esperava pela salvação. Mas os céus não a ouviram. Todo o seu choro é um desperdício. Não há salvação a ser obtida. Seu corpo enfraqueceu até que seu peito parou de subir completamente. Ela murmurou com seu último suspiro. A vida não é justa. Isso é o que ela conseguiu dizer antes de sua morte. Se houvesse alguma dúvida sobre a injustiça da vida, essas dúvidas deixaram de existir neste momento. Ela acaba de perder seu parceiro e sua tribo. Ela precisava continuar sua linhagem. Mas agora ela perderá os seus bebês e a sua vida. A vida não é justa. Somente os mais aptos sobreviverão. Aparentemente, seu parceiro não está em boa forma. Ele não poderia protegê-la. E ela não está em boa forma. Ela morrerá com seus bebês ainda não nascidos dentro dela. A sua linhagem fraca terminará aqui para tornar o mundo um lugar melhor para os fortes. Os fracos deixarão de utilizar parte dos recursos limitados para que os fortes possam crescer. É isso que os céus querem ver. Ele não quer salvá-la. Sua lamentação soou oca através do túnel escuro. Pelo menos seus perseguidores não a estão mais perseguindo. Eles provavelmente temem o subterrâneo e não estão desesperados o suficiente para ir atrás dela. Ela poderá morrer sozinha em paz. Isso é uma fresta de esperança. Mas a Legião 6 tinha outras ideias.
Ele é o primeiro a nascer porque lutou ativamente por essa posição. Ele está pronto há muito tempo no útero. A gravidez não teve uma duração prolongada porque sua habilidade divina não precisava de muito aumento. É uma habilidade divina que usou apenas uma lei e foi aumentada pela lei do abate para fazer 2 leis no total. Então ele passou apenas alguns anos no útero, ao contrário de Soverick. O único problema que ele enfrentou foi a contaminação de fragmentos da lei da vida em sua habilidade divina. Os fragmentos diluíram o conceito emergente da habilidade divina, mas isso não teve importância para ele. Ele compreendeu completamente a lei da vida e até formou um conceito baseado nela. Então ele usou os fragmentos da lei da vida para aumentar sua habilidade divina. Isso não o atrasou muito, mas seus irmãos no útero o fizeram. Então, ele está muito ansioso para escapar do útero. Aspas. O que está acontecendo? Minha mãe é preguiçosa. Ele perguntou a ninguém em particular quando parou de se mover. Ele estava dentro do nascimento carnal quando a força de impulso começou a enfraquecer. Ele também notou a diminuição do fluxo sanguíneo de sua mãe através do cordão umbilical. Ele precisa de vitalidade dela ou seu corpo morrerá e ele morrerá também. Ele ficou agitado. Isso é ruim. Algo está errado com o recipiente feminino que estou usando. Não posso morrer assim. Tenho grandes planos. Ele é um feto sem o apoio da mãe, num espaço apertado que deveria apertá-lo e ejetá-lo, mas que falha em seu propósito. Não há ar para ele respirar aqui e ele precisa muito de ar. Ele morrerá aqui se nada for feito a respeito. Ele não está disposto a morrer, então obteve o apoio da força da alma da Legião 1. Legion 1 é o único suporte que ele pode obter agora, já que nasceu antes mesmo de Soverick Gastorix. A força da alma passou através da esfera da alma para sua alma, onde ele a redirecionou para sua habilidade divina. Seu corpo está atualmente muito fraco para suportar o poder de tal nível. A conexão entre sua alma poderosa e seu corpo fraco é, na melhor das hipóteses, tênue. O uso imprudente da força da alma causará danos à conexão da origem com seu corpo. Não é uma lesão que possa ser curada por qualquer coisa a que ele tem acesso atualmente. Ele pode morrer se as coisas saírem do controle e sua conexão com seu corpo for cortada. Ele pode ter lesões irreparáveis se não tomar cuidado, mas não tem escolha. É isso ou a morte certa. Ele escolheu arriscar. Qualquer coisa é melhor do que a morte certa. Então a força da alma de sua alma entrou na habilidade divina em seu corpo e ele a ativou em suas pequenas garras. Quem quer adivinhar qual é a habilidade divina dele? Fim do capítulo. Capítulo 903 A fome crescente. As garras em seus pequenos braços se alongaram de repente. Eles brilhavam com uma luz escura que ele não conseguia ver. Ele os redirecionou para o seu entorno e os aplicou na parede do nascimento carnal. As 10 garras rasgaram todos os obstáculos. Ele não precisou usar a força. Um simples toque de suas garras e carne se separou facilmente. Sangue jorrou como consequência de suas ações. Tentou afogá-lo, mas ele prendeu a respiração. Seu corpo se rebelou contra ele. Ele quer ar, então quer respirar. Impedir ativamente a respiração é contraproducente para esse objetivo. Ele pode não se afogar com o sangue, mas a ausência de ar ainda o matará. Ele precisa respirar e logo. Mas não sangue. Ele tem controle sobre seu corpo. Não é perfeito, mas certamente pode impedir-se de respirar sangue. Ele usou suas garras para cavar seu caminho para o mundo. Seus braços tremiam de cansaço, mas ele continuou sem descanso. A próxima luta que ele enfrentou foi se espremer no caminho que cavou. Suas garras são afiadas, mas ele é muito fraco. Ele também está cansado e com fome. Eu estou tão faminto. Ele reclamou. Não há comida nem ar aqui embaixo, então ele empurrou a cabeça para frente e esticou o pescoço o máximo que pôde. Ele lutou até que finalmente chegou à superfície. A primeira coisa que ele fez assim que saiu foi respirar ar. Seu nariz pequeno se projetava do ferimento sangrento enquanto ele inspirava e expirava. Ele recuperou as forças antes de completar a última etapa de sua jornada.
Demorou alguns minutos de luta. Ele não se importou porque não corria mais o risco de sufocar dentro dela. A fome, por outro lado, só ficou mais forte. Um cachorrinho Warog nasceu naquele dia. Ele não nasceu tecnicamente desde que saiu do abdômen inferior de sua mãe, em vez de através do nascimento carnal. Ele também se revelou por meio de seus esforços e não com a ajuda de sua mãe. De qualquer forma, ele finalmente nasceu. Ninguém o levou para cuidar dele quando ele saiu. Não houve aplausos por sua luta vitoriosa contra a morte. Ele olhou em volta e não encontrou ninguém, exceto o navio que ele parasitou nos últimos 2 anos. Há um grande ferimento no estômago do vaso que está sangrando. Foi causado por suas ações. É também a verdadeira causa de sua morte. Ela teria morrido, mas suas ações aceleraram o processo. Então esta é minha mãe. Ele disse enquanto a examinava. Ela parece morta. Isso não é bom. Ele ficou em cima da barriga dela e a observou. Seus olhos estão fechados e ainda há trilhas de lágrimas escorrendo por sua bochecha. Ele sabe que ela morreu muito cedo e provavelmente foi devido às ações dele, mas não sente remorso. Era ele ou ela. Ele é uma pessoa egoísta e gananciosa, então escolheu a si mesmo. É a sobrevivência do mais apto. Ele está mais preocupado em saber por que precisava se livrar dela. Pode ser natural para outras raças que os jovens saiam da mãe, mas não é natural para os Worogs. É problemático para ele. O que eu faço agora? Estou com muita fome. Ele refletiu consigo mesmo. A fome dentro dele aumentou ainda mais. É como uma sensação de reviravolta em seu estômago. É apenas uma compulsão mental do seu corpo para comer. Na verdade, não é prejudicial. Mas está ficando cada vez pior. Se ele lamenta ter matado sua mãe, é que ela não será capaz de alimentá-lo. Ele está com muita fome agora. O ato de usar sua habilidade divina afetou-o fisicamente de mais maneiras do que deveria. É porque sua habilidade divina afeta seu estômago. Ativá-lo está deixando-o com muita fome. Onde estamos? Há alguém por perto? Por que uma Warog grávida está em um túnel tão escuro e perigoso? Ele se perguntou. Ele tem tantas perguntas. Há muitas coisas estranhas sobre sua situação atual. Ele pode deixar de lado sua fome por enquanto, mas não sabe de nada neste novo ambiente em que nasceu. Ele nem sabe quem é sua mãe. Mais importante ainda, seus instintos o alertam de que ele está em um ambiente perigoso. O túnel é perigoso de alguma forma e ele não deveria estar aqui se quiser manter sua vida. Ele tem a sensação de estar sendo observado. É uma sensação desagradável que faz suas costas arrepiarem. Só está formigando porque o pelo de suas costas está muito molhado e escorregadio para se endireitar em alarme. Primeiro, o mais importante. Tenho que deixar este lugar. Vou apenas encontrar meu caminho. Tenho certeza de que posso sobreviver sozinho. Ele decidiu parar de se preocupar com o desconhecido e focar no que sabe. Ele sabe que este lugar é perigoso. Sua intuição está vibrando e vibrando com um aviso. Ele sabe que precisa partir ou corre o risco de morrer. Então ele começou sua jornada para a salvação. Ele tem certeza de que, a menos que tenha azar, poderá sobreviver. Felizmente, ele não teve que vagar cegamente. Seu nariz detectou um rastro de sangue recente que levava para fora. Isso é bom. O primeiro problema foi resolvido. Não vou me perder agora. Ele desceu da barriga de sua mãe e começou a caminhar em direção à única saída do túnel. Suas patinhas pisaram suavemente no chão enquanto ele tentou andar. Ele tropeçou várias vezes antes de pegar o jeito de andar. Foi um processo árduo que ele só conseguiu andar de 4. Ele ainda não consegue andar com 2 pernas, o corpo atualmente fraco não pode fazer isso. Nenhum controle pode alcançá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 904 Alimento para reflexão. É uma visão engraçada. Um pequeno cachorrinho Warog lutando para andar. Ele ainda é desajeitado mesmo rastejando de 4. Seu pelo está coberto de sangue e fluido, mas há pequenas manchas isoladas de pelo branco que podem ser vistas sob a sujeira. Ele tem 2 pequenos nobres pretos na cabeça. São seus chifres não crescidos.
Ele deixou para trás o cadáver de sua mãe e de seus irmãos ainda não nascidos. Ele certamente pode resgatar seus irmãos ainda não nascidos, mas não quer. Ele não precisa deles e qualquer esforço que fizer neles provavelmente não valerá a pena. O que ele quer com 4 filhotes fracos e problemáticos? Além disso, o esforço necessário para libertá-los não é algo que ele possa fazer facilmente. Isso exigirá danificar ainda mais seu corpo ou habilidade divina. Ele não está disposto a fazer isso por algumas pessoas que ele não conhece ou com quem não se importa. Mas ele teve que retornar ao cadáver logo. Ele não tinha ido muito longe antes de retornar. Seu estômago estava roncando fortemente. Ele tem sua própria linhagem real, então não deveria precisar de sustento. Ele deveria ser capaz de subsistir apenas com mana no ambiente, mas sua habilidade divina, que é a base de sua linhagem real, exige comida. É uma repercussão de usá-lo tão cedo. Ele pode controlar os impulsos e continuar se movendo, pois pode forçar seu corpo a fazer o que quiser por causa de sua alma poderosa, mas não tem controle total sobre sua habilidade divina. Ele pode ativar e desativar sua habilidade divina à força, mas não pode escapar de suas repercussões. Não é exatamente uma coisa ruim. Comer irá apaziguar sua habilidade divina e reduzir os danos ao seu corpo. Ele sabe disso. Essa é uma das razões pelas quais ele voltou. Pelo menos você ainda é bom para alguma coisa. Ele disse à sua falecida mãe antes de começar o processo bastante agradável de comê-la. Ele começou a comer sua mãe morta, que ele matou. Seus dentes a rasgaram facilmente e ele engoliu sua carne. Ele não estava relutante sobre isso. Ele precisava comer e havia comida disponível. Então, por que ele não deveria comer? A moral e a ética não o prendem. Isso não importa para ele. O objetivo de alcançar a perfeição é supremo para ele. Ele estava sendo pragmático quando decidiu comê-la, mas sua ideia mudou assim que começou. Sua carne era divina. O sabor era suculento. O sangue dela parecia néctar em sua boca. Ele sabe que isso se deve à sua habilidade divina, mas tem que admitir que comê-la foi maravilhoso. A habilidade divina dos Worogs é a principal razão pela qual eles eram raivosos e violentos. Eles sempre sentem fome sempre que usam e a carne fica gostosa quando saciam essa fome. Comer era tão bom que era prazeroso fazê-lo sozinho. A força da habilidade divina é bilateral. Ele usa a abordagem do castigo e da cenoura. O pau é a sensação desagradável de torção no estômago, enquanto a cenoura realça o sabor da carne. Quando comer é tão bom, não há razão para passar fome. Eles têm que usar sua habilidade divina sempre que quiserem adquirir uma presa digna, o que os faz cair em uma espiral de vício. A Legião 6 sabe que a violência alimenta seu vício em comer, por isso estão sempre brigando. Eles lutaram contra outras raças e entre si. Se não fosse pelos seus modelos que trouxeram ordem à sua sociedade, eles já teriam se eliminado há muito tempo. Ele disse para si mesmo: espero poder entrar em contato com a classe dominante deste plano muito cedo. Eles deveriam me proteger, já que sou tão fraco. Nenhum modelo me verá sofrer. Ele tem esperanças de segurança ao entrar em contato com os modelos. Desde que ele se lembre, os imperadores dos Worogs têm regras rígidas sobre o tratamento de novos modelos. Ele não será intimidado tão cedo por causa de sua fraqueza. Isso lhe dará a chance de se firmar e de compreender por que ele reencarnou como um modelo. Legion 6 comeu sua mãe completamente, exceto seus ossos. Ele não poupou seus irmãos ainda não nascidos dentro dela. Ele comeu tudo. Nada foi deixado de fora. Foi bom demais. Seus irmãos ainda não nascidos não eram úteis para ele antes, mas agora foram úteis para ele. Seu estômago continuou a desejar mais comida, apesar de ele pagar o preço por usar sua habilidade divina. O que é estranho é que seu corpo não ficou maior do que sua forma de 10 centímetros. Ele comeu e comeu até não sobrar mais nada para comer. Seu estômago aceitou tudo sem reclamar. Ninguém vai acreditar que ele acabou de comer alguém pelo menos 10 vezes maior que seu tamanho e muito mais que seu peso. Ele lambeu os lábios depois de terminar de comer.
Então ele comentou: isso tinha um gosto melhor do que eu pensava. Ele nunca comeu carne antes. Gealdira não comeu nada além da essência da vida. Ele não precisou mais comer depois de se tornar uma entidade de mana. Portanto, essa experiência é muito nova para ele. Ele nunca pensou em comer carne antes. Mas ele não precisava. Ele fará o que for preciso para adquirir poder. É uma vantagem se o que ele tem que fazer for prazeroso. Comer a mãe é uma dessas coisas. Sua carne era agradável de comer. Ele sentou-se com a barriga distendida. Ele se engurgitou muito bem. Isso trouxe muitas mudanças para ele. Ele sentiu um calor crescente em seu estômago. Ele quer explodir por todo o seu corpo, mas ele pode controlá-lo. O que eu deveria fazer agora? Ele se perguntou. O calor dentro do estômago é muito importante. Ele pode impedi-lo de fazer o que quer, mas será benéfico para ele deixá-lo fazer o que quer. O problema é tempo e lugar. Ele não tem certeza se pode se dar ao luxo de passar um tempo em um lugar tão perigoso enquanto o calor aumenta. Ele não será capaz de se mover enquanto sua habilidade divina fizer o que quiser, então ele estará em uma situação vulnerável se permitir. Fim do capítulo. Capítulo 905. O que vem depois de comer. Ele disse depois de pensar sobre isso: vamos fazer isso. Preciso de toda a força que puder conseguir agora. Se ele fosse uma entidade única cuja vida inteira dependesse desta decisão, então ele decidiria não permitir que sua habilidade divina fizesse o que quisesse. Mas ele não está sozinho. Sua morte não será o fim da legião. Ele pode correr riscos que, de outra forma, seria muito cauteloso. Ele deitou no chão e parou de impedir o calor em seu abdômen. O calor se espalhou por todo o seu corpo desenfreadamente. Encheu cada centímetro de seu corpo até explodir. Seu corpo ficou cheio de muita energia e vitalidade. É a energia e a vitalidade que ele obteve da sua refeição recente. Então sua habilidade divina começou a trabalhar na modificação de seu corpo usando essa energia e vitalidade. HMPF. Ele gemeu quando a primeira lágrima apareceu em seu pequeno corpo. Isso vai ser doloroso. Rachaduras começaram a aparecer em seu corpo enquanto sua pele se rasgava. Seu corpo rachou devido à sua habilidade divina. É preciso demolir algo antes de reconstruí-lo, para que seu corpo seja demolido. Seus músculos se abriram e seus ossos quebraram. Seus órgãos mudaram à medida que aumentavam dentro dele. O sangue se acumulou abaixo dele devido a todos os ferimentos que ele está sofrendo. É melhor que isso vale a pena. Ele rosnou. Seu corpo está passando por uma dor terrível. Não deveria ser assim em uma situação normal. Em uma situação normal, sua habilidade divina só deveria despertar quando ele se tornasse uma entidade de mana. O corpo de uma entidade de mana será mais maleável à mudança, então a atualização será menos dolorosa. Mas ele o ativou cedo e alimentou sua habilidade divina também. Portanto, seu corpo frágil está sendo obrigado a passar pela dor de uma atualização agora. Essa dor é algo que matará qualquer outro filhote. Também traumatizará entidades de mana com vontade fraca. Mas ele não é um simples filhote. Ele é especial, então deve fazer coisas especiais e suportar dores especiais. Afinal, não há ganho se não houver dor. E não há ganho especial sem dor especial. A dor valerá a pena. Ele está ficando mais forte e isso é visível. É tudo o que ele precisa ver para saber que tomou uma boa decisão ao permitir que sua habilidade divina trabalhasse em seu corpo. Seu pequeno corpo aumentou rapidamente. Ele passou de 10 centímetros de comprimento do pescoço à garupa para aumentar para 1 metro de comprimento. Tudo nele ficou maior e mais forte. Sua habilidade divina digeriu a comida que ele comeu e fortaleceu seu corpo com ela. Esta é a principal razão pela qual ele decidiu saciar a fome e comer a mãe. Não é por causa da fome retorcida em seu estômago. Ele é melhor que isso. É porque não apenas aliviará os sintomas do uso de sua habilidade divina. Isso também o tornará mais forte e ele fará qualquer coisa para ter força, desde que possa. Seus ancestrais eram viciados em violência por causa do sabor da comida, mas ele não será como eles.
Ele não é uma criatura básica que não consegue se controlar. Isso não significa que ele não ficará viciado em violência. Mas se o fizer, será por sua escolha e por causa de sua força. A violência será uma ferramenta para promover o seu objetivo, e não o objetivo em si. A força acima de tudo é suprema. Se quisermos ser os mais aptos, então devemos ser os mais fortes, ou não sobreviveremos. Ele reencarnou para adquirir força e irá persegui-la mesmo que tenha que condenar um plano inteiro ao esquecimento. Tudo valerá a pena enquanto ele se tornar mais forte. Então, o que é um pouco de dor? Não é nada comparado ao que a Legião-3 está passando atualmente e vem passando há anos. A ideia da Legião-3 o distraiu da dor em seu corpo. Ele se perguntou, provavelmente é um erro criar um clone de demônio. Não tínhamos ideia de que o caos é atraído por demônios. De onde vem a energia do caos? Ele se permitiu pensar sobre o enigma da energia do caos enquanto seu corpo se desintegrava e era reformado diversas vezes. Finalmente, ele passou pela última mudança. Seus ossos quebrados se fundiram e foram cobertos por músculos que se reconectaram e curaram. Então todos eles foram cobertos por uma camada de pele e pelo. A dor cessou então e seu corpo parou de se quebrar. Seus chifres cresceram em sua cabeça. Eles são pretos, retos e muito pontudos. Eles parecem bastante arrojados, embora sejam pequenos. Ele se levantou e conseguiu ficar de pé sobre os 2 pés de casco. Que surpresa maravilhosa! Já estou no estágio central da vitalidade. Ele disse surpreso. Isso é bom. Isso tornará as coisas muito mais fáceis. Ele se examinou e sentiu o núcleo de vitalidade em seu estômago. Sua habilidade divina formou uma para ele. Ele pulou o estágio de forjamento do corpo e saltou imediatamente para o estágio central de vitalidade. Ele esperava se fortalecer até o auge do estágio corporal. Isso é força mais que suficiente para se mover melhor. Andar em um ambiente desconhecido e perigoso quando o bebê diminuirá drasticamente suas chances de sobrevivência. Sua força atual o surpreendeu um pouco, mas também é compreensível quando ele pensa mais sobre isso. A carne que ele comeu era de alguém no auge do estágio central de vitalidade, então é razoável que ele tenha sido capaz de formar seu próprio núcleo de vitalidade comendo toda a carne dela. É simplesmente estranho que tenha se formado em seu estômago em vez de em seu coração, como corridas normais. Deixe-me desbloquear meu espírito e verificar a tela de estatísticas. Desbloquear a tela de status requer um espírito desperto. Sua nova forma pode resistir ao despertar de seu espírito, então ele decidiu fazer isso. Fim do capítulo. Capítulo 906. Nada mal para um dia de idade. Também foi fácil de fazer. Bastou um pensamento e uma pequena porção de sua alma vazou para seu corpo e para o meio ambiente. Ele ganhou um sentido divino imediatamente. Nome: Legião 6. Raça: Uorog. Linhagem: linhagem real desconhecida. Nível de poder: corpo, núcleo de vitalidade, conversão de 1%. Nível de potência: alma, despertar da alma. Físico: corpo da lei, incompleto. HP: 100%. Energia: 100%. Nível de energia: corpo, vitalidade. Nível de energia: alma, energia mental. Vitalidade: 100. Resistência: 93. Força: 82. Agilidade: 113. Percepção: 1 bilhão. Espírito: 200. Limitador: corpo, 55%. Limitador: alma, 0,00000002%. Senso divino, grau, 20A. Outros. Afinidade de mana, 35%. Afinidade da lei, 50%. Afinidade elemental, grau, vida, divino, DEVOR, divino, abate, divino. Status, saudável. Nada mal para um dia de vida. Ele disse agradecido. As estatísticas de um refinador de núcleo de vitalidade estão entre 100 e 200. Apenas sua vitalidade e espírito atingiram esse ponto. Suas outras estatísticas ainda estão faltando.
Suas estatísticas estão bem abaixo do que um núcleo de vitalidade normal deveria ter, mas é extraordinário que ele tenha ganhado tanto poder em um único dia após nascer. Mostra quão impressionante é a capacidade divina de devorar. É hora de sair daqui. Ele se controlou uma última vez antes de começar a correr. Sua recente atualização tornou mais fácil escapar deste lugar. Ele mal conseguia engatinhar antes, mas agora está correndo. Demorou um pouco para se acostumar com seu corpo, mas logo ele conseguiu disparar a toda velocidade. Seu pelo branco era agitado pelo vento enquanto ele corria. Foi um sentimento maravilhoso. Ele não é mais um cachorrinho fraco e cambaleante. A inclinação ascendente do terreno não lhe causa mais problemas. Finalmente, há uma saída. Parece que já é noite lá fora. Ele disse entusiasmado quando viu a abertura. Foi fácil para ele navegar pelos túneis labirínticos para encontrar uma saída. Ele apenas teve que seguir as trilhas de sangue. Seu nariz é muito sensível como seus olhos. Ele pode ver e cheirar muito bem no escuro. Assim ele não precisa de luz e não se incomoda com a escuridão do túnel. Mas isso mudou quando ele saiu dos túneis e apareceu sob o céu. O que diabos é isso? Ele perguntou surpreso ao ver a lua redonda de sangue no céu. Ele esperava que fosse noite, já que ele não viu a luz brilhando no túnel vindo da entrada. Mas ele não esperava ver uma lua de sangue. Não é nada natural. Uma sensação de pavor o encheu quanto mais ele olhava para a lua de sangue. Ele sente que o que está olhando não é natural. Há também a sensação constante de estar sendo observado. Ele pensou que era devido ao perigo que sentia nos túneis, mas esse sentimento não desapareceu. É como se ele estivesse sendo observado por alguma coisa e poderia ser a lua de sangue não natural. Ele perguntou perplexo: o que está acontecendo aqui? O plano em que ele deveria reencarnar não deveria ter lua de sangue. Geldira esteve no avião para escolher os materiais para sua reencarnação. Tudo com que Geldira precisava ter cuidado eram os modelos. Não havia nenhuma lua ameaçadora pairando sobre sua cabeça. Ele não é o único com perguntas. Há outras pessoas nas proximidades que também estão muito perplexas com a situação. Eles são um esquadrão de Uorogs. Eles estão estacionados aqui para vigiar a entrada e garantir que a Uorog feminina que entrou antes não saia novamente. Ela pode ter usado o túnel como uma tática para desencorajá-los de persegui-la antes que ela voltasse e fugisse. O líder da matilha não quer isso de jeito nenhum. Eles podem estar relutantes em entrar no subterrâneo, mas isso não significa que permitirão que ela os engane. O líder da matilha quer ter certeza de que ela morra e que todos os vestígios de seu parceiro sejam removidos deste mundo, incluindo seus descendentes. É por isso que o líder da matilha posicionou um esquadrão aqui para vigiar os túneis. Eles estavam esperando uma Uorog fêmea de pelo marrom, e não algum Uorog estranho de pelo branco falando em outro idioma. Eles já ficam nervosos por ficarem perto de um lugar tão perigoso. O súbito aparecimento de uma anomalia os colocou em alerta máximo. Eles têm muitas perguntas que desejam que sejam respondidas. Ei, quem é você? O líder do esquadrão perguntou com um grito. Isso chamou a atenção da Lydian 6. Ele não os notou antes por causa do curto alcance de seu sentido divino e estava preocupado com a estranha lua vermelha. Ele os observou cuidadosamente. Estes são Uorogs. Isso é bom. Não estou totalmente perdido. Ele identificou sua raça imediatamente. Ele fica aliviado ao descobrir que eles são Uorogs. Eles são em número de 6, até onde ele pode ver. Eles não portam nenhum tipo de arma. Não é como se eles precisassem disso. As melhores armas que podem fabricar não são melhores do que as suas armas naturais. Eles têm uma peça de roupa de couro amarrada em seus resíduos para esconder suas partes íntimas e são adornados com diversas joias feitas de ossos e dentes. As joias têm a forma de colares usados no pescoço ou apenas entrelaçados no cabelo. Alguns deles têm tatuagens no corpo. Ele pensou consigo mesmo: eles são um esquadrão de 6. O maior deles deve ser o Alpha. Os outros serão os betas dela. Devo ter cuidado com ela. Há um Uorog entre os 6 que é distinto dos outros.
Ela é uma mulher, mas é mais dotada fisicamente do que as outras. Ela é mais alta e seus músculos também são maiores. Até os chifres dela são mais longos. Ela tem uma presença maior do que todos os outros e é quem mais o ameaça, então ele presta mais atenção nela. Fim do capítulo. Capítulo 907. Verdadeiramente sortudo. Esta mulher Warog tem cabelos trançados que chegam à cintura. Há muitos dentes e ossos trançados em seu cabelo. O resto dos Warog são uma mistura de machos e fêmeas, mas são menores que ela. Ele pode sentir que todos eles são mais fortes que ele. Ele os examinou e eles o examinaram por sua vez. Eles viram que ele tem pelo branco puro com chifres pretos. Mas o mais importante é que ele é apenas um filhote. Ele tem pouco mais de 1 metro de altura, enquanto o menor deles tem 1,5 metro de altura. O alfa tem mais de 2 metros de altura. Então ele não parece perigoso para eles. Ele também cheira fraco e sua postura é fraca. Ele não parece um guerreiro. Parte do medo deles foi reduzido imediatamente. Eles baixaram a guarda e começaram a se aproximar dele. Você é surdo, meu jovem? Quem é você? O líder perguntou novamente. Desta vez ela perguntou com uma voz calma. Legião 6 gemeu. Ele a ouviu pela primeira vez. Ele não respondeu porque não entende a língua dela. Ele fica surpreso por ela estar falando uma língua que ele não conhece. Gealdira fez questão de aprender a língua dos Worogs quando coletou os materiais Worog. Então ele usou seu sentido divino para se comunicar com ela. Ele disse a ela, eu sou um andarilho. Um ômega. Ele procurou uma explicação com base nas informações que conhecia sobre os Worogs. Ele conhece um pouco sobre sua cultura e comportamento. O melhor que ele pode dizer é que é um ômega. É a coisa menos ameaçadora que ele pode dizer para se descrever. Sua resposta fez o alfa concordar. Ela é uma Warog desperta, então ela tem um sentido divino. Todos em seu esquadrão também estão acordados para que entendam o que ele disse. Ela aceitou a resposta dele como uma razão razoável para ele estar sozinho. Ela não acreditou nele apenas porque ele disse isso. Ela o testou tentando extrair sua besta interior, mas falhou. Isso significa que ele é um alfa ou um ômega. Qualquer que seja, não é uma ameaça para ela. Um alfa sem esquadrão está no seu ponto mais fraco e um ômega tão jovem não representa nenhuma ameaça. Então ela perguntou sobre outra coisa que a preocupa. Por que você saiu de um túnel no subterrâneo? Legion 6 entendeu sua pergunta e a que ela estava se referindo pela maneira como ela perguntou. A comunicação com o sentido divino não envolve palavras. Está cheio de significado e emoções. O que ele disse anteriormente foi que, sou um andarilho. Permaneço sozinho na hierarquia. Estar sozinho na hierarquia significa que ele é um ômega. Sua pergunta sobre o subterrâneo também é cheia de significado. Quando ela disse subterrâneo, ela quis dizer, os buracos no chão com a escuridão aterrorizante. Então ele consegue entender que ela tem medo dos túneis. Ela deve estar com muito medo se usar o significado de aterrorizante para descrevê-lo. Ela provavelmente está com medo disso, o que significa muito. Afinal, ela é uma refinadora de estágio central de pico de vitalidade. O que quer que ela tenha medo no túnel deve ser assustador. Ele aprendeu mais com as perguntas dela sobre o mundo do que ela com ele. Ele respondeu a pergunta dela um tanto timidamente e envergonhado. Eu me perdi. A resposta dele a fez hesitar. Ela o examinou atentamente. Então ela começou a rir. Ela caminhou até ele e deu um tapa nas costas dele. Ele tropeçou por causa do impacto. Ele quase caiu. Ela é realmente mais forte que eu. Ele pensou para si mesmo. Os outros riram também. Eles o cercaram e sentiram seu cheiro. Se notaram algo estranho nele, não demonstraram. Eles permaneceram amigos dele, mas ele percebeu que estava completamente cercado. Isso não pode ser uma coincidência. Ele pensou para si mesmo. Você é um jovem sortudo. O líder disse depois de rir. Ele coçou a cabeça inocentemente. Não posso acreditar que sobrevivi. Tenho muita sorte.
O líder perguntou com indiferença: você conheceu uma mulher grávida por acaso? Ela tem pelo marrom com manchas brancas. Não, eu não fiz. Ele balançou a cabeça e respondeu: mas eu vi algumas trilhas de sangue, eu o segui em costa acima e encontrei esta entrada. É meu dia de sorte. Aspas. Sua pergunta foi indiferente, mas isso é apenas para minimizar a gravidade da situação. Ela sentiu o cheiro do Uorog grávido nele. Portanto, seria altamente suspeito se ele tivesse dito que não a viu ou conheceu. Mas sua explicação acalmou qualquer suspeita. Que ela tivesse dele. O alvo deles estava sangrando. Foi assim que eles a rastrearam até este local. Então deve ser uma coincidência que este jovem tenha o cheiro dela nele, para si mesma. Então ela disse a ele: você é um jovem e um ômega, então você deve estar em uma peregrinação em busca de um totem para se contratar. Por que você não vem até minha matilha? Estou convidando você. Ficarei honrado. Muito obrigado. Ele respondeu ansiosamente. Ela fez questão de apontar: estou convidando você para a tribo. Como um alfa da matilha, tenho esse direito. Isso não significa que você terá permissão para se vincular ao nosso totem ou permanecer na matilha. Isso vai depender do líder da matilha. Ele agradeceu novamente. Isso já é suficiente. Estou muito grata. Ela assentiu depois de deixar tudo claro. Então ela disse a ele: esses dois vão levar você para a matilha. Siga-os. Então ela escolheu 2 membros de seu esquadrão para mandá-lo para a matilha. Os 4 restantes continuarão de guarda até que outro esquadrão chegue para substituí-los. Essa é a missão dada a eles pelo líder da matilha. As palavras do líder da matilha são lei, então ela continuará vigiando a entrada do túnel pelo tempo que for necessário. Fim do capítulo. Capítulo 908 Cuidado e força. O Alfa observou a Legião 6 partir silenciosamente. Ela esperou que eles saíssem de sua vista e então disse ao seu esquadrão, Leno e Piar: vocês dois deveriam segui-los e observá-los secretamente, faz algo suspeito. Leno e Piar se curvaram. Sim, Tesrat, faremos o que você diz. Os dois não questionavam por que seu Alfa está enviando 4 guerreiros para vigiar e escoltar um ômega fraco até o parque. É muita mão de obra para desperdiçar com uma única pessoa inofensiva. Ela ordenou e eles simplesmente obedeceram. Eles partiram imediatamente. Tesrat assentiu. Os 2 primeiros betas que ela escolheu para levar o jovem Ômega branco para a matilha são os mais fortes depois dela. Eles são mais do que capazes de contê-lo se ele decidir escapar. Os outros 2 são precauções caso ela o tenha subestimado. Ela está claramente exagerando. Apenas um de seus companheiros de esquadrão pode subjugar o jovem Ômega. Mas é difícil não reagir exageradamente a qualquer coisa que venha do subterrâneo. Se Lydian 6 for um Ômega, ele não tentará escapar. Tudo deveria ficar bem se ele realmente fosse o que afirma ser. Ela não sabe dizer se ele é realmente um Ômega ou um Alfa disfarçado. É por isso que ela sente que deve ser extremamente cautelosa. Ela não pode dizer o que ele é, mas o líder da matilha será capaz. Então ele deve encontrar o líder do parque a todo custo. Ela não se importa em enviar 4 guerreiros para garantir isso. Se ele for um Alfa, terá muitos problemas. Ela pensou consigo mesma. Ele é jovem, então o líder da matilha deve ser tolerante com ele, mesmo que ele seja um Alfa. Receberei crédito de qualquer maneira. Então ela voltou a ficar de guarda. Na opinião dela, Lydian 6 é muito jovem, então ele será tratado com gentileza se for um Alfa. Ele será tratado ainda melhor, desde que não tenha sido introduzido na hierarquia de outra matilha. O líder da matilha irá recebê-lo de braços abertos nesse caso. Será necessária apenas uma demonstração de força ou o uso de violência física para obrigá-lo. Tudo ficará bem se ele for um Ômega como ele disse. De qualquer forma, ela receberá crédito por trazer sangue novo para a matilha e fortalecê-la. Eles acabaram de passar por uma batalha sangrenta, então é necessária mais força. Então ela tem algo a ganhar de qualquer maneira, convidando-o para o parque.
Ainda assim, ela não deixou que a recompensa que poderia receber atrapalhasse seu julgamento. Ela fez questão de tomar precauções para não ser muito punida se tudo desse errado. Ela é uma guerreira e uma alfa. Ela não chegou onde está hoje sendo tola e facilmente enganada. A vida como um Warog é muito dura, a força muscular não é o único requisito para sobreviver. Cuidado é uma qualidade muito importante para se ter como líder. As severas punições do líder da matilha lhe ensinaram essa lição. De volta à Legião 6. Legion 6 foi flanqueado por 2 betas. Eles são mais fortes que ele, então ele manteve a guarda alta. Ele agiu com indiferença, mas é cauteloso com eles. A situação dele não é a ideal. Ele não está no controle de forma alguma. Isso significa que alguém pode submetê-lo aos seus caprichos, para que ele não fique feliz. Ele é cauteloso porque não confia neles. Estar entre entidades mais fortes que podem se tornar hostis não o torna servil ou o faz desistir. Faz o oposto. Sua vontade de resistir está preparada e pronta, apesar de ser superada. Ele está alerta mais do que nunca. Ele não planeja escapar, mas isso não significa que a violência ainda não cairá sobre ele. Tudo parecia ter dado certo com seu encontro com o Alpha, mas é o que parece, realmente tudo bem. Ela disse que ele será levado a um líder de matilha, mas quem pode dizer que eles não o estão sequestrando para fins nefastos? Ele disse que ele é um ômega e eles deveriam respeitar isso para não serem violentos com ele, mas isso é apenas as regras da cultura. As regras e as leis devem ser quebradas. As regras vinculam os fracos e subservientes. Mas os fortes estão acima das regras. Esses Worogs são fortes, então podem optar por desconsiderar as regras e matá-lo. Isso de acordo com o pouco conhecimento que ele tem sobre Worogs. Os Worogs que ele conhece são incrivelmente violentos. Portanto, é bom pensar em se preparar para lutar. Ele não está totalmente desesperado. Ele fará com que eles se arrependam de ter lutado com ele, mesmo que ele morra. É o mínimo que ele pode fazer. Deve ter sido difícil para você enfrentar a natureza tão jovem. O beta à sua direita disse. Sim, você até se perdeu no subterrâneo e sobreviveu. O outro à sua esquerda disse a ele. Ele assentiu e concordou com eles. Eu sou um ômega de muita sorte. Então ele pensou consigo mesmo. Eles são tão disciplinados quanto aprendi. Isso é bom para mim. Os betas não conversaram nada desde o momento em que o conheceram. Apenas o alfa deles e ele falaram. Isso porque o alfa deles não lhes permitiu falar. A hierarquia em sua sociedade é muito rígida. Isso é o que acontece quando existem modelos em uma sociedade. Os esquadrões são liderados por alfas e vários esquadrões se reúnem para formar um bando liderado pelo líder do bando. As ordens de seus superiores são leis, então os betas não falaram apesar dos esquadrões serem muito próximos uns dos outros. Eles esperaram até deixarem a vizinhança de seu alfa antes de falarem com ele. É uma coisa boa para ele porque mostra que ainda seguem algumas das regras que ele conhece. Assim, ele não ficará totalmente ignorante sobre sua situação atual e poderá buscar refúgio com as regras. Fim do capítulo. Capítulo 909 Tal pai tal filho. Eles falaram mais com ele ao longo do caminho. Eles queriam saber sobre suas viagens e a tribo de onde ele veio. Ele inventou algo para presenteá-los. Eles gostaram muito da história dele. Ele fez questão de mantê-lo o mais preciso possível e também de fazer perguntas sobre sua tribo. Dessa forma ele aprendeu mais sobre eles. No caminho, ele percebeu que eles seguiam a trilha deixada por sua mãe. A senhora que você procurava veio da sua matilha. Ele perguntou a eles. Ela está perdida? Eles hesitaram um pouco em responder sua pergunta. Mas eles finalmente decidiram contar a ele, já que ele é um ômega. Os ômegas são independentes e livres dos conflitos de tribos. Um deles respondeu, não, ela não é da nossa matilha. Ela veio do parque que controlava este território. Nossa tribo atacou a dela e assumiu o controle do território. O outro terminou, suponho que o líder da matilha de sua tribo não se rendeu.
Ele disse depois de entender o que aconteceu. Não, ele não fez isso. Um beta disse com os dentes cerrados. O bastardo era muito teimoso. Ele causou muito derramamento de sangue desnecessário. Perdemos muitos membros da matilha por causa dele. O outro interveio, o pior é que ele ainda está vivo. Os dois começaram a reclamar e reclamar. Eles ficaram animados por causa da raiva que sentem pelo desonroso líder da matilha. Legion 6 percebeu que eles têm muitos sentimentos reprimidos de raiva e frustração com o líder da matilha de sua mãe. Não é como se esses dois fossem novos na violência dos conflitos entre matilhas, mas esta batalha particular entre matilhas leva a melhor em deixá-los frustrados. Eles estão muito frustrados porque o líder da matilha não se rendeu. Os conflitos entre matilhas são muito comuns. Mas, como todas as sociedades com modelos, a luta limita-se aos modelos. Os alfas, betas e líderes de matilha lutam. Na melhor situação, a luta é limitada entre os líderes da matilha. Mas às vezes isso se estende a outros modelos. No caso de um lado perder, o líder da matilha deve render-se para limitar o derramamento de sangue e também para obter anistia do vencedor. Mas este líder da matilha não se rendeu. O pior é que ele fugiu enquanto forçava os modelos restantes de sua própria matilha a continuar lutando. Seus modelos continuaram lutando porque tinham que obedecer às ordens. Eles lutaram até o último homem de pé enquanto o desonrado líder da matilha escapava. Portanto, os vencedores tiveram que derramar mais sangue do que o necessário para vencer. Deixe-me adivinhar novamente. Aquela senhora deve ser parente do líder da matilha de alguma forma. Ela é filha dele? Ele perguntou. Sim, ela é parente do líder do parque. Mas ela não é filha dele, ela é uma de suas companheiras. Ela está até grávida dos filhos dele. Você é muito perspicaz. Você foi capaz de adivinhar facilmente. Um deles o elogiou. Ele sorriu em agradecimento ao elogio. Enquanto isso, sua mente repassou todas as informações que ele tinha sobre o Orogs. Numa situação normal em que as regras de combate são obedecidas, o conflito entre tribos supostamente torna as tribos mais fortes. Eles deveriam ter mais mão de obra. Nessa situação, o líder da matilha pode sair com seus companheiros e filhos. O líder do parque desistirá de seu parque para a segurança dele e de seus parentes próximos. Mas como o líder do parque violou as regras e se recusou a se render, ele será caçado e todos os seus parentes serão condenados à morte. Que líder desonroso do parque! Ele me dá nojo. Legion 6 juntou-se para menosprezar o líder da matilha, que ele percebeu ser seu pai. Sim, ele me dá nojo. Tanta morte desnecessária. Legion 6 insistiu veementemente, ele deveria ser encontrado imediatamente e morto. Toda a sua família deveria ser erradicada por seu pecado. Eles concordam com ele. Todos eles deveriam morrer. Isso trará paz aos nossos guerreiros mortos. Não é estranho que ele clame pela morte de seu pai e de sua família. Ele está se comportando como seu pai. Aparentemente, ele herdou as características de um traidor de seu pai. É justo que ele venda sua família. A conversa continuou após aquela explosão. Legion 6 conduziu o tópico da conversa para áreas que ele queria conhecer. Ele fez isso discretamente para evitar parecer deslocado ou estranho, mas não precisava se incomodar. Os dois betas se sentiram mais próximos dele depois que ele se juntou a eles para insultar o desonrado líder da matilha. Eles sentiram uma camaradagem com ele, então falaram sem restrições. Ele é um filhote adorável que também é um ômega que poderá se tornar parte de sua tribo em breve. Eles sentem que não têm motivos para ter cuidado com o que dizem ao seu redor. Ele foi capaz de aprender sobre o meio ambiente, a situação dos Worogs e do povo das árvores. Sua conversa com eles o ajudou a determinar que este avião não está onde ele deveria estar. Ele não tinha certeza quando viu a lua de sangue, mas agora tem muita certeza. Ou é isso, ou o clima, a sociedade e a geografia do avião que ele pretendia mudaram drasticamente. De qualquer forma, não é bom para ele. Eles finalmente chegaram ao assentamento da matilha.
Situa-se numa montanha cujo acesso só é fácil através de um vale. Portanto, a tribo está localizada entre duas montanhas. A entrada do vale possui um muro erguido com pedras empilhadas. Há sentinelas no topo do muro e guardas no portão. O acesso ao vale pode ser feito subindo as montanhas que o flanqueiam, mas será muito difícil. Irônico, o Orogs pode escalar montanhas muito bem. Portanto, o muro não é um problema para os Orogs que desejam acessar o vale. Mas as muralhas protegem a tribo de outras feras que vivem na floresta. Os Orogs são predadores apex, mas têm contendores. Legion 6 observou tudo isso enquanto se aproximava da parede. Fim do capítulo. Capítulo 910 Situação perigosa. Ele também notou os sinais de uma batalha recente. Há muitos Orogs mortos por aí com partes de corpos faltando. Há poças de sangue por toda parte e partes de corpos espalhadas. As partes do corpo provavelmente pertencem a alguns dos cadáveres que estão faltando. A parede está praticamente intacta, mas está marcada com sangue em vários lugares e o terreno em frente à tribo foi destruído. A batalha deve ter sido muito acirrada. Ele disse para sua empresa. Foi. Os dois líderes da matilha são muito fortes, isso é certo. É uma força que nunca possuiremos. O outro disse com inveja. Seu parceiro concordou com ele. Sim. Então ele disse à Legião 6, você pode se tornar tão forte quanto ele se viver o suficiente. Legion 6 sorriu e balançou a cabeça. Ele disse modestamente, ainda sou jovem. Ainda falta muito tempo, mas você tem a possibilidade de ganhar essa força. Isso é o mais importante. Um deles disse com ciúme mal disfarçado. O outro beta olhou feio para seu parceiro que imediatamente calou a boca. Legion 6 percebeu a interação entre eles. Ele está muito surpreso com o que aconteceu. Ele não sabe por que um beta terá ciúmes dele. Então ele perguntou, por que você não pode se tornar tão poderoso quanto o líder da matilha? Eles olharam para ele de forma estranha. Você não sabe ou está brincando com a gente? Ele riu sem jeito. Claro, eu sei, eu só queria mexer com você por mexer comigo. Quem não saberia de uma coisa dessas? Os betas riram também. Então você é um brincalhão. Não sou realmente um brincalhão. Só queria animar a atmosfera deprimente. O ciumento disse com um grunhido, é claro que você é um péssimo brincalhão. Sua tentativa foi uma droga. Não poderia ter funcionado. Quem não sabe que betas não podem se tornar entidades de mana? Somente alfas podem se tornar entidades de mana e se tornarem líderes de matilha. O outro beta sensato correu para salvar a situação. Ele sente que eles não deveriam irritar um Omega. Então ele disse, não é como se fosse assim. Ouvi do xamã que todo Orog poderia crescer tão forte quanto quisesse no passado, não pode alcançar o estágio central de vitalidade enquanto os modelos que são betas não podem se tornar entidades de mana. Pode não ser assim em todos os bandos do mundo, então nem todos saberão disso. O ciumento Orog zombou, mas permaneceu em silêncio. A explicação de como a piada do jovem Ômega poderia ter funcionado é absurda, mas ele não vai refutá-la porque entende o motivo subjacente da explicação. A Legion 6, por outro lado, está muito surpresa com a informação. Se isso for verdade para toda a corrida, então eles estarão muito fracos. Ele pensou para si mesmo. O que poderia ter causado isso? Ou os betas estão me testando agora? Eles estão divulgando informações falsas para testar meu conhecimento. Ele tem muitas perguntas, mas não consegue fazê-las. Ele já estragou tudo ao revelar sua ignorância. Ele não pode permitir que sua ignorância seja confirmada como real e não como uma piada. Então ele não fez mais perguntas sobre por que os betas não podem se tornar entidades de mana. Ele também riu quando ouviu a explicação. Ele não refutou ou concordou com isso. Ele ficou alerta imediatamente e observou a reação deles. Mas os dois Orogs não pareciam suspeitar dele. Se eles estão desconfiados, então devem estar escondendo isso muito bem para que a Legião 6 não baixe a guarda contra eles.
Se o que eles disseram está certo, então os Worogs não têm influência no avião. Isso é ruim para mim. Mas isso é no longo prazo. Por outro lado, se o que eles disseram está errado e eles estão me testando, então as coisas são muito ruins para mim no curto prazo. Ele pensou para si mesmo. Não sei qual é o melhor. Ele concluiu: eu não gosto disso. Ser fraco é ruim. De um lado está a fraqueza de toda uma raça. Se os Worogs estiverem lutando para se tornarem entidades de mana enquanto o povo das árvores estiver lutando para se tornarem titãs da lei e além, a diferença entre as duas raças será muito grande, o que tornará os Worogs cidadãos de segunda classe no plano. As corridas de segunda classe não vivem bem num avião. É improvável que seja o caso, já que os Worogs têm habilidades divinas. Raças com habilidades divinas são sempre candidatas a senhores supremos do plano, então a raça Worog não deveria ter caído tão baixo, mas ele espera que isso seja verdade neste momento, porque ele estará em perigo imediato se não for. Os três se aproximaram da parede. Foi então que ele notou uma estranheza nos cadáveres. O que aconteceu com os outros corpos? Ele perguntou porque percebeu que a quantidade de cadáveres é muito menor do que se esperaria de um único parque, muito menos de dois que brigaram e se machucaram em grande medida. Afinal, existem apenas 23 cadáveres aqui. Isso é muito poucas vítimas. Um dos betas respondeu: os guerreiros falecidos de ambas as matilhas foram levados. Estes são os parentes do líder traidor da matilha que pudemos encontrar. Oh! Ele assentiu e disse. Então ele pensou consigo mesmo: então estes são os membros da minha família. Eles são tão azarados. Ele não disse nada depois disso e eles também ficaram em silêncio. Isso tornou o silêncio maior e mais proeminente. Ele tentou não se comportar arisco, mas está realmente nervoso. Ele se sente como se estivesse caminhando sobre uma saliência que pode cair a qualquer momento. Ele não sabe por que eles ficaram em silêncio, mas ele não gosta disso. Ele tem muita certeza do motivo pelo qual ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio para poder ouvir melhor. Ele precisa ouvir muito bem se quiser perceber uma emboscada e reagir com antecedência. Fim do capítulo. Quase nunca me fio nos primeiros pensamentos que me vêm à mente, René Descartes.